Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Renata Dantas, eu sou arquiteta aqui em João Pessoa e esse vídeo hoje é sobre a minha trajetória, como e quando e por que eu me tornei arquiteta. Bom, para começar, vamos tomar um café. Vocês sabem que eu tô no processo de mudança, né? Hoje eu queria mostrar um pouco mais da minha casa, mas ainda faltam algumas coisas para eu pendurar, para eu acertar aqui, então fica esse vídeo pro próximo domingo, porque todo domingo tem um vídeo novo aqui. Eu me comprometi a crescer essa rede social, então espero que vocês engajem, tá? Curtir, comentar, eu adoro os comentários de vocês, essa troca é muito genuína e eu fico imensamente feliz. Bom, vamos lá, contar um pouquinho da minha história, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, que gostava muito de desenhar, né? De criar universos paralelos para mim mesmo, né? Fazer cabaninhas, enfim, esconderijos e aquele lugar ali ser minha fortaleza, enfim, levar minhas coisas para aquele refúgio, né? Então, eu sempre fui essa criança criativa. Automaticamente, você pensa o quê? Seria um intuitivo você ir para alguma área mais criativa, né? Mas acaba que quando eu estava no ensino médio, né, que você tem que escolher uma profissão, eu estava muito perdida. E eu acho que realmente a escola não prepara você para saber realmente de fato que caminho você quer seguir, assim, tipo, pro resto da sua vida, né? Então, na época, eu já morava em João Pessoa e todo mundo tava fazendo direito. Era basicamente a medicina de hoje em dia, assim, mais famosinha, o curso mais famoso. E por meu pai ser uma pessoa concursada, ele prezava isso muito pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã. A estabilidade de um concurso. Então, pra mim foi natural escolher o direito basicamente por causa disso. Eu ainda pensei em colocar jornalismo, mas meus pais me convencendo, né? Acabaram me convencendo de realmente eu enveredar e ir pro direito, e assim foi, né? Eu ingressei em direito numa particular daqui, mas assim, desde o primeiro período eu era extremamente frustrada com o curso, não gostava, não me identificava. E fui levando, porque sempre tem aquela pessoa que tá à frente, né? Minha irmã já fazia direito e ela realmente nasceu para essa área, assim, ela era extremamente apaixonada por isso. No tal período melhora, tal período você vai ver direito de verdade. Menina, nada acontecia, assim, realmente eu comecei a ficar extremamente frustrada, mas a trancos e barrancos eu finalizei esse curso, né? Principalmente pelo apoio e incentivo ali dos meus pais. E quando eu me formei, realmente não sabia o que fazer. Aconteceu um episódio na minha família, assim, que foi uma virada de chave para mim, né? Eu refleti bastante e eu disse, nossa, a vida é muito curta, né? Eu vou fazer o que eu gosto, o que eu amo. Eu já tinha pesquisado algumas coisas sobre design, sobre arquitetura. Eu sempre estava olhando mais esse universo. E aí eu, muito a contragosto, principalmente do meu pai, entrei em arquitetura. E eu entrei em arquitetura com um olhar muito diferenciado, né? Eu já vinha de um curso, então minha cabeça era não posso mais perder tempo. Então eu comecei a emendar vários cursos de apoio, né, em paralelo com o curso de arquitetura. Por causa da formação em Direito, eu consegui ingressar em 2 pós ao mesmo tempo. Então, quase que eu terminei simultaneamente com o curso de arquitetura, essas 2 pós, que foi Master em Arquitetura e Iluminação, e também Arquitetura Comercial, que é algo que eu sempre brilhei os olhos, né? E aí, em paralelo também, eu fui fazendo vários cursos de outras áreas, assim, algo que me motivava muito, por exemplo, e até hoje eu sou muito apaixonada. Ensaiei ainda ser fotógrafa de arquitetura, mas realmente é uma profissão que você tem que se dedicar muito. Eu tenho essa grande paixão por fotografia, né? Que eu acho que agrega muito no meu olhar como arquiteta e também para me ajudar a trazer repertório e bagagem, sabe?
para a minha profissão. Então, foi basicamente isso aí, minha trajetória para eu me formar, né? E vim acumulando muita bagagem. Eu também tive muita sorte de encontrar um estágio que foi fora dos padrões de arquitetura, né? Porque eu não estagiei em um escritório propriamente dito, mas eu estagiei numa fábrica de revestimentos cerâmicos. E eu comecei lá, a fábrica estava com seus 6 meses de vida, né? E então eu passei por todos os processos dessa fábrica, de criação de produto, de nome, enfim, fui por todos os setores, comercial, RH, enfim, todos os processos dessa fábrica eu tive um dedo dentro, né? E isso me ajudou muito a entender os processos mesmo, né? Como são feitas as coisas. E isso já era algo que eu era extremamente curiosa, né? Tudo que meu pai ia fazer, meu pai fosse montar um móvel, meu pai é uma pessoa extremamente proativa e criativa, assim, para executar coisas, então eu sempre estava de olho nele, o que ele fazia desde pequena, e eu sempre tive essa curiosidade de colocar a mão na massa de fato. Tanto é que eu não tenho problema nenhum em pendurar um quadro, uma televisão, pegar uma furadeira, enfim, meter a cara e se der errado a gente fecha e refaz. Eu me aventuro em, sei lá, pintar parede. Enfim, eu sou uma pessoa que eu gosto de entender como as coisas funcionam, e isso também me agregou muito para a arquitetura, porque às vezes a gente está desenhando, né, um móvel, criando algum desenho autoral de alguma peça, e eu me preocupo muito como aquilo vai ser executado. E eu acho que essa minha curiosidade toda, né, me fez ser uma arquiteta melhor também, principalmente nessa parte de entender como as coisas vão funcionar, vão ser executadas. Porque é muito fácil deixar tudo lindo, né? Mas como aquilo vai se executar é, tipo assim, muito importante para o resultado final, né? E é isso que a gente quer no final, deixar tudo como a gente idealizou, pensou e projetou. Bem, e diante disso, né, eu entrei como estagiária, depois me contrataram, eu passei pouco mais de 4 anos lá nessa empresa e saí realmente quando eu me formei, né? E aí eu me formei final de 2019, né? Início de 2020 eu estava indo para São Paulo, porque para mim, na minha cabeça, eu precisava vivenciar o mundo de São Paulo, que para mim, até hoje, assim, é uma referência de você realmente imergir ali em design, arquitetura, atmosfera, experiência. Aquela cidade, para mim, ela me traz muitas referências e bagagens interessantes. Mas, como nada são flores, cheguei lá e com uma semana fechou tudo por causa da pandemia, né? Enfim, passei ainda 3 meses dentro de casa, como todos, e resolvi voltar para João Pessoa. E eu voltei para João Pessoa decidida realmente é isso, meu lar é aqui, então eu vou fazer acontecer aqui. E desde lá eu venho construindo, né, esse ateliê de arquitetura. Eu intitulei ateliê porque eu acho que é isso, eu sou uma pessoa multifacetada, assim, eu tenho grandes sonhos e grandes vontades, não é só arquitetura, é arte, é fotografia. Eu sou uma pessoa realmente muito criativa. Às vezes quem é mais próximo diz, gente, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Minha cabeça sempre tá pensando. E é isso. E eu acho que é por causa disso, dessa minha curiosidade, dessa minha vontade, da minha criatividade, que eu sou a arquiteta que eu sou hoje. Outro ponto que eu acho importante dizer, principalmente para quem está pensando, né, em fazer arquitetura, que é uma profissão que demora sim, para você criar repertório, para você criar identidade, é uma construção, e muitas vezes
principalmente nos tempos de hoje, as pessoas estão acostumadas com o imediatismo, né? E, de fato, essa profissão não é imediata, pelo contrário, assim, os processos são muito demorados. Até o processo, por exemplo, de uma casa, assim, você tem que entender que vai levar, às vezes, anos construindo aquilo. São detalhes, são etapas. E a carreira, para mim, é muito isso, né? A gente vai construindo um nome, uma bagagem e tudo isso é acumulado com vivências, né? Eu acredito que minha arquitetura, ela traz principalmente a experiência do morar, né? Mesmo que seja um projeto de Airbnb, por exemplo, eu me preocupo que aquela hospedagem tem que ser, de fato, uma experiência, que as pessoas se sintam em casa, se sintam bem, né? Um projeto comercial, ele tem que trazer a experiência que aquela marca quer remeter para o público. Então, assim, no final, tudo para mim é experiência. Então, se você perguntar, Renato, com que você se inspira hoje em dia? Com, de fato, tudo, até uma caminhada ali na praia. Eu estou prestando atenção na atmosfera, no que eu estou sentindo, o que me faz bem. Eu vou muito para restaurantes, assim, mas não só pela comida, sabe? Por tudo, assim, desde a cadeira, do piso, do guardanapo, do prato, tudo para mim comunica e esses detalhes vão criando o meu repertório. Lógico que viajar assim, para mim é fundamental, né? A gente sair da atmosfera de casa, né? Do cotidiano e ir para lugares diferentes amplia muito o seu olhar. E é isso, vai construindo, vai criando, mas o dia a dia também é muito importante, sabe? Não espere só viajar para você ganhar seu repertório. Preste atenção no entorno que você está, porque eu tenho certeza que, assim, é muito enriquecedor você começar a olhar esses detalhes e extraordinário que está no dia a dia. Bom, esse foi um vídeo diferente, né? Foi contando um pouquinho da minha trajetória e querendo mostrar um pouco para vocês como Renata Dantas, aqui, arquiteta, mas também pessoa, né? Essa minha explosão de ideias e de coisas ao mesmo tempo me fazem ser quem eu sou. Acredito que minha arquitetura é uma arquitetura atemporal, eu posso intitular dessa forma, assim. Para mim, o ambiente ele precisa permear aí por muito tempo. E eu acredito numa arquitetura de verdade, né? Então, acho que é isso. Acho que queria trazer esse vídeo para vocês entenderem um pouco do que eu sou, desse movimento todo. Muitos dos meus projetos têm sim minha identidade, né? Obviamente, todos têm minha identidade, mas também eu respeito muito a escuta do cliente, né? Respeito muito a história que cada pessoa traz e essas histórias também me agregam muito e aí isso vai refletindo na forma de criar, de projetar, que vocês veem finalizado, mas enfim, são muitas etapas. Bem, é isso, desejo para vocês uma ótima semana, né? Não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje é um domingo, então eu estava aqui lendo, tendo esse momento mais contemplativo, assim, comigo mesmo, que eu acho extremamente importante diante da semana, que é frenética. Então, no domingo eu gosto dessa pausa, desse respiro e abrir a câmera despretensiosamente para gravar isso para vocês. E é isso, tá? Um beijo grande, obrigada por estar aqui parando seu tempo para assistir um pouquinho de mim. Isso é realmente muito genuíno, eu agradeço imensamente. Até o próximo vídeo. Beijo!